Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos entrando aqui numa live para falarmos um pouco do nosso livro Interpretando as Narrativas Bíblicas. Um livro que foi publicado agora neste mês de março, pouco antes de todo esse processo de pandemia e que dificultou para alguns o acesso à obra devido às livrarias passarem um bom tempo fechadas, restando apenas a aquisição via o site da editora, da Santorini, e através aqui dos meus canais de comunicação nas redes sociais. Estamos fazendo essa live e a deixaremos publicada para falarmos um pouco sobre esta obra. Você que está nos assistindo aqui em tempo real vai poder interagir um pouco conosco e depois deixaremos aqui também o vídeo postado, como já falamos. Nossas saudações ao presbítero Gonçalo, lá de Água Branca, no Piauí. Estaremos aqui por mais 5 minutos, aguardando a participação de alguns irmãos. Não tínhamos divulgado e nem planejado esta live, mas como disse, é uma live que não será muito longa e que deixarei postada aqui no Facebook, para que os irmãos tenham um conhecimento maior e melhor do que se trata interpretando as narrativas bíblicas. Este livro eu escrevi a partir de entender a necessidade de tornar mais conhecido ou conhecida no Brasil essa metodologia hermenêutica chamada análise narrativa. Aqui no Brasil, já há algum tempo, ela é citada em obras publicadas pela CPAD e editora Cultura Cristã, mas no âmbito pentecostal, até então, até onde tenho conhecimento, o tema análise narrativa só constou em algumas páginas ou capítulos de livros. Este, até onde tenho conhecimento, insisto, é o primeiro livro publicado por um autor pentecostal, assembleiano, sobre o tema de uma perspectiva ortodoxa, ou seja, uma perspectiva que considera a Bíblia como inerrante, a Bíblia como infalível, a Bíblia como palavra de Deus, e que considera os relatos históricos bíblicos como factuais. Ou seja, de fato, o que a Bíblia narra como aconteceu, aconteceu e aconteceu como a Bíblia narra. Existe uma linha de interpretação vigente que, inclusive, ela se utiliza também da análise narrativa, que não está fundamentada nesses pressupostos da inerrância bíblica, da infalibilidade da Bíblia, da inspiração da Bíblia. E também alega que muitos dos fatos históricos ou dos fatos narrados na Bíblia são ficções, são mitologias. Há um termo técnico que é utilizado na análise narrativa que definem algumas narrativas como ficção historicizada, mas eu não me alinho com estes intérpretes ou teólogos cujos pressupostos desconsideram essas questões direcionadas para a Bíblia e que também dão uma ênfase primária, em alguns casos exclusiva, no leitor como intérprete do texto, em detrimento
daquilo que o autor do texto, inspirado por Deus, intencionou ao escrever o texto, as intenções do autor e o significado do texto para os seus leitores primários ou originais. Então é preciso, no primeiro momento, compreender isto. Embora a análise narrativa é um método hermenêutico que nasce no contexto da pós-modernidade, o que vai tornar o método pós-moderno ou não são os pressupostos que os intérpretes vão utilizar para se instrumentalizar do método. Se os seus pressupostos são ortodoxos, o método vai ser utilizado a partir destes pressupostos e perspectivas, e aí vai ser muito útil para a ortodoxia cristã e para a leitura da Bíblia nessa perspectiva ortodoxa. Se os pressupostos do intérprete forem liberais ou pós-modernos, aí nós temos problemas em relação à ortodoxia cristã. Porque enquanto a abordagem ortodoxa ela considera a objetividade do texto, ou seja, o texto tem um sentido objetivo, há intencionalidade no autor e há um significado no texto, a perspectiva hermenêutica, vamos enfatizar, pós-moderna, relativiza o sentido do texto, o significado do texto, subjetiviza isso, dando, o que eu já falei, ênfase demasiada ou exclusiva ao leitor. Ou seja, não importa o que o autor intencionou, mas sim o significado que o texto tem para mim. Obviamente, nesse meio há, mesmo de um ponto de vista mais liberal, existe uma posição mais equilibrada sobre essa questão, mais moderada sobre esta questão. Então, eu estou colocando a coisa de uma forma bem ampla, para que vocês entendam do que estamos falando. O método histórico-gramatical, que é um método desde o período da Reforma, utilizado, apesar de que, inicialmente, mesmo no período da Reforma, ele não teve esse nome de método histórico-gramatical. Nós vamos ver isso ao longo da apresentação do nosso livro, mas é sem dúvida um método importantíssimo, e é importante porque o método histórico-gramatical considera tanto o contexto histórico geral, onde os livros bíblicos foram escritos, em especial no nosso caso aqui, a atenção eu volto para as narrativas bíblicas, aquelas histórias contadas que nos trazem diálogos, intrigas, e a informação e a narração detalhada de diversas circunstâncias, diferente da simples história que apenas informa data, lugares e personagens. A narrativa tem uma dinâmica bem própria, com uma construção da história narrada de maneira escrita, onde envolve os personagens, o enredo e um cenário. Estes são praticamente os três elementos básicos de uma narrativa bíblica. Os personagens que constam na narrativa, que dialogam, que interagem, que se movimentam. O cenário onde as coisas acontecem, e o enredo, que envolve o começo, o desenvolvimento e a conclusão daquela porção narrativa, porções menores, medianas e porções longas, e que nós vamos ver também ao longo desse tempo que nós nos dedicaremos aqui para falarmos sobre interpretando as narrativas bíblicas. Como disse, esta obra é uma obra singular por ser o primeiro livro que no Brasil é publicado no formato que nós trabalhamos. Existem outros livros publicados sobre o assunto por editoras reformadas, de confissão reformada, mas que não trabalham
com a forma de organização que eu planejei para esta obra. Inclusive, eu acredito que todas as obras publicadas no Brasil sobre análise narrativa, tanto do contexto publicadas por editoras evangélicas ou seculares, eu as adquiri para fundamentar a minha pesquisa. É um livro fundamentado em muita pesquisa bibliográfica, tem uma bibliografia muito considerável, e trabalhamos no sentido de extrair o melhor e o mais importante para a apresentação da análise narrativa como um método que, junto com o método histórico-gramatical, repito, dará uma grande contribuição para a interpretação bíblica do gênero narrativo. Dizendo isso, já estamos colocando de forma indireta que, quando analisamos e estudamos os livros bíblicos, os 66 livros da Bíblia, nós vamos nos deparar com uma diversidade de gêneros narrativos, de gêneros literários, melhor falando. Nós temos os livros bem característicos em termos de história, ou porções bem históricas, que praticamente só informam detalhes sobre quem fez, onde fez, quando fez. Nós temos o gênero narrativo, que é o mais presente na Bíblia, cerca de 40% do Antigo Testamento, e de 60% de toda a Bíblia é composta pelo gênero narrativo. Mas temos o gênero também poético, como o livro dos Salmos, temos o gênero literário profético, que encontramos de uma forma bem vasta no Antigo Testamento. Temos no Novo Testamento o gênero literário epistolar, as cartas e epístolas paulinas, gerais, pastorais, etc. E temos ainda lá no Novo Testamento o Apocalipse, que tem um gênero literário misto. É um misto de leitura apocalíptica e também de narrativas contidas ali dentro da obra. De forma que já dá para perceber a importância do conhecimento da análise narrativa, visto que 40% do Antigo Testamento e 60% de toda a Bíblia é composto pelo gênero narrativo. No Novo Testamento se destacam os Evangelhos e o livro de Atos e porções do livro de Apocalipse. Diante disso, esta obra foi escrita em 9 capítulos, com 9 capítulos, e eu trarei aqui um resumo de cada um destes capítulos. Nossas saudações para todos os que estão participando. Alguns já enviaram aqui as suas saudações. Eu não estou atento aqui para quem está entrando, para me concentrar aqui na exposição, tá ok? Mas desde já vocês são bem-vindos. Se acharem interessante aqui a apresentação, vocês podem estar compartilhando em redes sociais, na vossa linha do tempo, no Facebook, esta nossa apresentação e divulgação desta obra e deste tema, que é a análise narrativa como método hermenêutico. Só, voltando a falar, o que desqualifica um método não é o fato de quando ele foi elaborado. A análise narrativa, no modelo que hoje temos e que se desenvolveu, vai datar da década de 70, embora no ano terceiro século antes de Cristo, já uma obra tenha sido escrita por Aristóteles, fazendo uma análise de textos que é considerada a nascente, ou aquilo que veio ao longo dos séculos se desenvolver para no atual modelo, bem mais sofisticado, tornar-se o que se tornou. Então, a partir da década de 70, a análise narrativa vai ganhar uma forma mais moderna. Nós veremos isto
nos capítulos posteriores da nossa breve aqui apresentação. E no contexto evangélico, ela começa a ser utilizada a partir da década de 80 por eruditos comprometidos com a ortodoxia, naquele perfil ortodoxo que falamos aqui no início desta live. Então, em primeiro lugar, a análise narrativa, as narrativas, vamos começar falando por narrativas para caminhar para a direção da análise narrativa. Espero ser muito claro e direto nas minhas colocações. Esta é a proposta para que o tema seja compreendido por todos que nos assistirem. Já falamos do lugar das narrativas no texto bíblico, com os percentuais a nível de Antigo Testamento e de toda a Bíblia, mostrando daí a importância de considerar um método que contribuirá, junto ao já conhecido método histórico-gramatical, para a interpretação destes textos bíblicos narrativos. Vale lembrar e pontuar, porque agora estou seguindo a sequência do livro, que da perspectiva em que trabalho a análise narrativa, as narrativas bíblicas são consideradas fatos históricos. Não são ficções historicizadas, não é mitologia, não é folclore, entendeu? Não são diálogos criados pelos narradores. Por exemplo, há uma linha nesta área que afirma que as pregações de Pedro e Paulo em Atos dos Apóstolos e Estevão não foram, de fato, palavras que foram colocadas por eles, mas uma invenção de Lucas, discursos criados por Lucas. Diversos eventos em Atos dizem alguns narratólogos, que é ficção historicizada. No máximo, as histórias foram reais, mas é como se Lucas tivesse acrescentado e dado um pouco de dinâmica ou refeito as histórias para serem mais atrativas. Nós discordamos plenamente desta abordagem que está presente em alguns narratólogos, ou seja, aqueles que são teóricos e que aplicam a análise narrativa, mas que não deve esses pressupostos e essa perspectiva ser imitada por nós. Quando descartamos isto pelos nossos compromissos com a inerrância, a inspiração e infalibilidade da Bíblia e a sua historicidade, aí sim, a partir daí, as ferramentas da análise narrativa vão nos servir e servir como bênção na busca por uma interpretação do texto mais próxima possível da intenção autoral do seu significado. Então, os aspectos históricos de um texto ou de uma narrativa são inegociáveis. Já falamos o que a Bíblia narra é exatamente como está narrado na Bíblia. Aconteceu exatamente como está narrado. O narrador é o escritor da narrativa. No caso dos evangelhos, os evangelistas, cada um deles são narradores. Mateus é um narrador, Marcos é um narrador, Lucas é um narrador, João é um narrador. E Lucas vai ser narrador também em Atos dos Apóstolos, e João em algumas passagens do livro de Apocalipse. Quando nós lemos a Bíblia e consideramos a sua estrutura literária, e a análise narrativa, ela considera muito a questão estrutural da Bíblia, nós vamos perceber aqueles elementos básicos que já falamos, que as narrativas maiores, as narrativas medianas ou as narrativas curtas, todas elas
elas possuem alguns elementos básicos que são o enredo, o cenário. O enredo é a história como é contada, começo, desenvolvimento, fim. Os personagens, as pessoas que estão ali presentes na história, envolvidas. Esses personagens, alguns são protagonistas, né? Aqueles que têm um papel central. Nós temos os coadjuvantes, aqueles que aparecem ali cooperando na cena. A cena é um termo que se usa na análise narrativa para falar do evento em si. Ou seja, o que por vezes nós chamamos de uma porção textual, e é uma porção textual, na linguagem narrativa nós chamamos aquela porção de cena. Onde, nesta porção, os eventos são descritos ou narrados, melhor colocando, ok? Então, esses personagens, os personagens de uma narrativa, envolve personagens espirituais como o próprio Deus, os anjos, os demônios, envolve os homens bons, homens maus, seres espirituais, né, diversos como no Apocalipse, enfim. Há uma diversidade de personagens e de papéis e funções. Nós temos os figurantes, temos os protagonistas, temos os coadjuvantes, temos os figurantes, que aqueles que aparecem na cena, mas sem nenhuma função, a não ser serem citados como presentes ali, mas sem nenhuma outra função mais especial. Então, estes são os elementos básicos da narrativa. Um enredo, que já falamos que tem a ver com o desenvolvimento da história, que segue um determinado padrão. O enredo geralmente tem uma situação inicial. Geralmente a narrativa envolve uma situação de tensão ou uma situação crítica, para depois ter um momento na narrativa de desdobramento ou de um caminhar para a solução daquele nó ou para a solução daquela tensão até chegar ao final da narrativa com o processo sendo bem sucedido ou não. Então, sempre a narrativa terá em seu enredo uma estrutura que, dependendo do escritor, vai ser uma estrutura mais dividida ou menos dividida. Às vezes se divide em 3 partes essa estrutura narrativa, outros dividem em 5, mas o enredo está lá e pode ser claramente percebido. Existe nessa divisão da estrutura narrativa, ou do enredo, um processo ou uma forma de interpretar ou de analisar que se chama um esquema quinário, ou seja, é um esquema onde se divide a narrativa em 5 etapas. A primeira etapa é a situação inicial, a segunda etapa é um nó ou a complicação que acontece durante o episódio, depois vem uma ação transformadora, essa ação transformadora é seguida de um desenrolar ou um desenlace, e por fim a situação final. Nós citamos vários exemplos aqui onde esse esquema, ou sistema quinário, aparece numa narrativa. Por exemplo, quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, temos ali uma situação inicial, depois a narrativa vai nos falar que da complicação é a enfermidade da sogra de Pedro. Depois temos a ação transformadora, que é a intervenção de Jesus curando a enfermidade. O desenlace proporcionado pela ação transformadora é a cura da sogra de Pedro. E a situação final, a história termina com ela saudável, servindo ali e atendendo Jesus e alguns de seus discípulos. Então esse padrão é perceptível em vários eventos narrativos, e neste livro nós citamos vários exemplos, em vários casos nesse sentido. Depois nós temos a questão do cenário, e aqui no cenário que é importante exatamente se considerar a contribuição do método histórico gramatical.
porque na questão do cenário, você vai lidar com o contexto geográfico, o contexto político, o contexto cultural, e aí entra a linguagem, a religião, aqueles procedimentos e os hábitos e os costumes da época do texto bíblico, onde, sem o conhecimento dessas informações, nós teríamos dificuldades para compreender o texto e de conhecer a intenção do autor. Então, aqui entra a importância exatamente do método histórico-gramatical, porque é possível tranquilamente você conciliar mais de um método na abordagem hermenêutica ou no processo hermenêutico, sem problema algum. O uso de um método nem sempre exclui o outro. Métodos ou metodologias podem cooperar entre si para uma melhor compreensão do texto sagrado. Então, neste livro, nós damos muitos exemplos da importância do conhecimento histórico-cultural para a compreensão do texto sagrado, em especial das narrativas. E aí trabalhamos a questão de cultura, de expressões da época, os chamados semitismos, expressões e frases que só podem ser compreendidas à luz do conhecimento do seu contexto, do significado que tinha na época. Também nós falamos aqui da importância do conhecimento do contexto gramatical, por isso a contribuição do método e das ferramentas do método histórico-gramatical, junto com a análise narrativa, com as ferramentas da análise narrativa, para nos aprofundarmos numa melhor compreensão dos textos narrativos. Então, toda a questão da análise gramatical, análise lexical, tudo isso nós consideramos e colocamos aqui no livro e orientamos para, da melhor forma possível, nos apropriarmos aqui destas orientações. As narrativas, elas possuem o que chamamos recursos literários e retóricos. Os autores das narrativas, eles escreveram observando e seguindo alguns princípios e padrões escriturísticos, estéticos, estilísticos da época. Cada época e cada lugar tem as suas características bem próprias na produção literária. E não poderia ser diferente dos autores bíblicos, que viveram em contextos reais e foram influenciados pela cultura, viveram debaixo de uma cultura e foram influenciados pela cultura, inclusive no que diz respeito ao processo de produção literária. Então, os recursos literários utilizados, as técnicas de retórica utilizadas, elas não violam a originalidade nem a verdade da narrativa. São técnicas e recursos empregados que, pelo contrário, vão sinalizar ênfases dadas pelo narrador em determinadas passagens sobre determinados assuntos, intenções teológicas desse narrador, a ênfase que ele deseja dar ali dentro do evento a uma determinada doutrina ou teologia, a alguma verdade sobre Deus, ou sobre a criação ali naquele texto, e através de alguns recursos literários que a análise narrativa nos ajuda a perceber, isso contribui de forma significativa na leitura, interpretação e exposição dos textos bíblicos narrativos. Por exemplo, um dos recursos retóricos ou literários muito utilizado nas narrativas é a repetição. A repetição daquilo que chamamos palavras-chave. A regra, no geral, é a seguinte: dentro de determinada porção narrativa, quando o narrador queria dar ênfase ou enfatizar um determinado assunto, ele repetia uma palavra-chave diversas vezes naquele
texto ou uma ideia-chave. Ele poderia repetir palavras ou repetir ideias com palavras diferentes. Então, a repetição ou o registro de um determinado padrão de comportamento ou de ação pode sinalizar um padrão não apenas narrativo naquele texto, mas normativo. Ou seja, o narrador está informando através das repetições ou daquele padrão registrado do evento, que ali há uma norma, há uma característica própria do evento. Então, os textos narrativos, neles, diferente do que alguns teólogos afirmam, podem sim, em algum momento, ser considerados ou serem considerados normativos. Para isso, a análise narrativa, em parceria com o método histórico gramatical, contribuirão para esta percepção, para este entendimento, sempre com a cooperação e a iluminação do Espírito. Ok? Então nós avançamos. Também uma série de exemplos aqui no livro, de textos onde o escritor usou de repetições de forma intencional para chamar a atenção para a ênfase temática que ele estava dando a determinados eventos. Há outras técnicas e todas elas você pode encontrar aqui no nosso livro. Passei agora mesmo por uma página aqui que fala do ponto de vista, o foco. Se você ler uma narrativa a partir da ideia de alguém com uma câmera de filmagem, isso é bem interessante, porque em alguns momentos da narrativa, o narrador ele vai dar como fosse um zoom, vai abrir e dar um close dentro da cena em determinado personagem. Um personagem, por exemplo, onde na vida dele vai ser operado um milagre, para depois se voltar para aquele que vai ser o instrumento de Deus na realização do milagre. Ou você pode perceber a cena narrativa como se fosse alguém com uma lente, com um zoom mais aberto, trazendo uma perspectiva mais ampla daquela cena, com todos os detalhes da cena descritos e narrados ali no texto. Isso é bem interessante, e quando você se habitua a ler a Bíblia desta perspectiva, você consegue caminhar junto com o narrador, percebendo percebendo não apenas o tema que ele gostaria de destacar, mas os personagens da cena, os diálogos nas cenas que ele destaca. As narrativas, elas precisam também, as narrativas bíblicas, elas precisam também ser compreendidas no sentido de sua abordagem como exemplo de conduta ou padrão moral. É muito comum se extrair passagens do Novo Testamento, do Novo e do Antigo Testamento, de alguns relatos, para a partir dali se elaborar uma pregação ou um ensino sobre princípios de conduta ou moralidade. Deixe-me dar um exemplo. A vida de José, ou a narrativa sobre a vida de José, é um exemplo muito clássico. Todos vão, por exemplo, lembrar, e já ouviram de alguma forma, em Gênesis 39, se falar daquele assédio sexual que José sofreu e de como ele se esquivou, fugiu daquela mulher, esposa do seu senhor, e de todas as implicações nisso. E, obviamente, esta leitura já foi leitura base para se falar sobre pureza sexual. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: é preciso ter cuidado para não se deter
em um texto narrativo apenas nele, para falar de um assunto quando a intenção autoral não foi enfatizar aquele assunto. Quando nós estudamos Gênesis 39 e o seu contexto imediato, os capítulos anteriores e posteriores, nós vamos perceber, através das ferramentas da análise narrativa, que a intenção do autor é destacar a fidelidade de Deus. Porque por várias vezes naquele contexto se fala que Deus estava com José. Deus esteve com José o tempo todo. Deus esteve com José na casa de Potifar. Deus esteve com José na prisão. É a fidelidade de Deus ao estar com José em todos os momentos que é destacada. Claro que quando José resiste ao assédio, ele demonstra a sua fidelidade a Deus, porque ele vai dizer, eu não vou pecar contra Deus. Mas acima de tudo é a fidelidade de Deus a José. É o plano de Deus em andamento na vida de José, onde Deus está comprometido com aquele que elaborou o plano, porque o plano de Deus visa beneficiar o seu próprio povo, e que é a ênfase do narrador. E aí você pode perguntar, mas eu não posso utilizar essa esquiva, essa fuga de José como um exemplo de uma conduta ética aconselhável da perspectiva sexual? É claro que você pode usar como exemplo, mas eu não aconselho você usar como texto base. Eu sugiro que você parta de um outro texto mais objetivo que fale sobre a necessidade de pureza sexual e que possa usar José como um exemplo e outros personagens da Bíblia. Mas perceba a diferença de você usar a conduta de José como exemplo e usar o texto pensando que a intenção do autor era falar ali de pureza sexual, quando não era. A intenção original do autor era falar, naquele contexto, sobre a fidelidade do Deus que fazia José prosperar, que livrou José, que esteve com José e que honrou José, conduzindo-o à posição que ele foi conduzido e colocado como governador do Egito. Então é muito importante compreender estas questões no uso dos textos narrativos como exemplos ou textos básicos para falar de questões de ética moral em qualquer área da moralidade, ok? Avançando, eu falei que é uma apresentação não tão longa. No quinto capítulo nós falamos sobre as narrativas bíblicas e a crítica textual. Há muitos pregadores, professores e irmãos em geral que desconhecem os fundamentos básicos da crítica textual. E sabe quando a importância da crítica textual vai se tornar perceptível para estes que não conhecem a crítica textual? Quando eles, por exemplo, se deparam com duas versões da Bíblia, cujos versículos possuem textos traduzidos de forma diferente. Então, eu tenho vários exemplos aqui destes casos. Eu poderia citar aqui pelo menos um exemplo. Se você pegar uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida e a nova versão Almeida atualizada, você vai poder ver e contemplar estes exemplos, que eu cito vários aqui. Deixe-me citar um que talvez vai levar você a pensar um pouco, mas se despertando para isso, vai se interessar pela aquisição da obra e de outras obras que tratam dessa questão. Olha, observem só que exemplo. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, Marcos 9, 29, eu tenho aqui nas minhas mãos, bem próximo à Bíblia Almeida Revista Corrigida. Vamos ler Marcos 9, 29.
Marcos capítulo 9, versículo 29, diz assim, na Almeida Revista e Corrigida: e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Se você pegar a sua Bíblia Almeida Revista e Corrigida, vai contemplar este versículo. Vou aqui pegar a nova Almeida atualizada, ela está aqui bem próxima de mim. Nova Almeida atualizada. Eu li a corrigida, que é a versão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, o mesmo texto de Marcos 9, 29, aqui na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: 9:29 de Marcos. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Ora, a corrigida fala, e disse-lhe, esta casta, até então não temos problema, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Comparando esses dois versículos, você já percebeu de cara a diferença. Na corrigida, depois Jesus fala de oração e jejum. Na nova atualizada foi traduzido a fala de Jesus, trazendo apenas a necessidade da oração. E aí, isso tem implicações no ensino sobre o assunto? Tem. E o que fazer? Vai se recorrer ao que a Bíblia fala sobre oração e jejum no contexto da expulsão de demônios, para você chegar às suas conclusões. Mas a questão aqui é a seguinte: por que a Almeida Revista Corrigida, o texto está diferente da Almeida Revista ou da Nova Almeida Atualizada? As duas versões são versões consideradas oficiais no conceito das leituras litúrgicas nas Assembleias de Deus no Brasil, ligadas à Convenção Geral, a CGADB. Mas vários outros textos vão ter diferença. Por qual razão? Porque, por exemplo, o texto grego do Novo Testamento, de onde partem essas duas versões da língua portuguesa, são distintos. E a crítica textual nos ensina sobre o texto recebido, de onde a tradução do Novo Testamento da Almeida Revista Corrigida se baseia, e do texto crítico, que é um outro texto grego acadêmico, de onde a tradução, onde a Nova Almeida Atualizada, de onde ela parte para a sua tradução. Então são detalhes que, repito, às vezes a importância da crítica textual, que é uma ciência que contribui muito para que nos aproximemos daquele texto bíblico mais próximo possível dos autógrafos, ou seja, daqueles textos que foram escritos pelas próprias mãos dos escritores sagrados. Então, a análise narrativa, na abordagem que eu fiz, considera a importância da crítica textual no processo da interpretação das narrativas bíblicas. Um outro fator, no capítulo 6, é sobre as narrativas bíblicas e a teologia. E existem teólogos respeitáveis, ortodoxos, inclusive, que não existe teólogo infalível. Então, existem alguns teólogos eruditos, ortodoxos, respeitáveis, que afirmam, entre eles, por exemplo, o John Stott, bem conhecido, chegou a afirmar que os textos bíblicos narrativos não são textos para deles, e unicamente deles, ser extraída teologia ou algum fundamento ou base normativa para a teologia e doutrina. E nós vamos mostrar aqui outros que se alinham com este pensamento, que fazem uma divisão na Bíblia de textos normativos e textos apenas descritivos ou narrativos, afirmando que dos textos descritivos ou narrativos temos só informação histórica, e doutrina e teologia só pode ser elaborada a partir de textos que chamam de
de normativos ou didáticos, e os narrativos só poderiam ser utilizados como exemplo para reforçar o que se encontra nesses textos normativos didáticos. E aí nós vamos mostrar que essa ideia não se sustenta à luz da própria Bíblia, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma nesse sentido, afirmando que toda a Escritura, absolutamente toda, é apta, é importante, é necessária para instruir em justiça, para educar o homem de Deus. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. E Paulo falava ali, obviamente, no seu contexto, principalmente da Escritura do Antigo Testamento. O Novo ainda está em formação. Então, nós não encontramos fundamentação bíblica para essa classificação entre texto narrativo e texto normativo. A teologia bíblica está presente nos textos chamados normativos e narrativos, e na realidade essa divisão, para efeito de interpretação ou de construção teológica e doutrinária, deveria ser abolida. Todo texto é um texto onde dele existe a possibilidade de se extrair norma, padrão, mesmo em texto narrativo. Nem todo texto tem um padrão normativo. Há textos apenas que relatam um episódio ou um fato, mas não estão dizendo para a igreja em todas as épocas fazer daquele jeito. Mas outros textos, quando analisados com maior rigor e com essas ferramentas da análise narrativa, demonstram a intenção ou a clareza do narrador apontar como um padrão para a igreja aquele tipo de conduta contida numa narrativa. Então existem meios de chegar a estas conclusões, e hoje, graças a Deus, a erudição bíblica ortodoxa caminha para essa compreensão da possibilidade concreta de se elaborar doutrina e de reflexão e de fazer teológico a partir de textos narrativos. No capítulo 7 desta obra, nós falamos sobre a análise narrativa e o método histórico-gramatical. E aqui nós fazemos um levantamento histórico. Por exemplo, se fala e se associa muito o método histórico-gramatical ao período da Reforma. Por qual razão? Porque para combater os abusos da alegorização na interpretação dos textos bíblicos, própria do período da Idade Média, os reformadores, eles deram primazia e exclusividade ao sentido literal do texto, ao sentido do texto como o texto está escrito, a não ser que o próprio texto aponte para algum tipo de figura de linguagem, ou se use figura de linguagem, ou o próprio texto nos mostre que ele está sendo ali, e nele contém uma alegoria, dentro do próprio texto. Mas a alegorizar o que a Bíblia expõe de forma literal foi combatido pelos reformadores, e depois, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, esse método dos reformadores, que já era um método presente no período patrístico. Já na patrística havia ênfase em aspectos alegóricos, em uma abordagem mais alegórica na interpretação da Bíblia e uma abordagem mais literal na interpretação dos textos sagrados, já no período patrístico. Então, na Reforma Protestante, essa perspectiva de compreensão mais literal do sentido das Escrituras volta. Agora, nas pesquisas que eu fiz e que consta aqui na obra, esse método que reacendeu ou tornou-se padrão no contexto protestante a partir da Reforma, obviamente, com ênfase na literalidade do texto, na importância da análise do contexto histórico e contexto literário, ênfase nas palavras, nas frases, na construção geral do texto, até onde eu consegui
pesquisar, a primeira vez que se designa esse método chamado, ou designado método dos reformadores, que já falamos que antes deles já tinha sido praticado, bem antes, o método histórico-gramatical ganhou esse nome pelas pesquisas que fiz em 1788, quando Keil elaborou um tratado sobre interpretação, com abordagem histórica e gramática. E aí, acaba que o próprio movimento pentecostal, em seus estágios de desenvolvimento, passam a adotar também o método histórico-gramatical e o fazem assim até hoje. Falando isso, nesse mesmo capítulo a gente vai falar um pouco também da história da análise narrativa. Neste capítulo 7º, a gente faz uma abordagem histórica sobre o método histórico-gramatical, uma abordagem histórica sobre a análise narrativa como método de interpretação, com as suas raízes, como já falamos, lançadas lá na Grécia Antiga, através da obra A Poética de Aristóteles, escrita por volta de 335 a.C. Essa obra você consegue adquiri-la. Foi uma obra de pesquisa também que eu utilizei e está na bibliografia, nas referências bibliográficas deste livro. Na década de 70, em 1928, já há tratados sobre a questão da análise de textos literários, com obras publicadas como a Morfologia do Conto Maravilhoso, do russo Vladimir Prop. Essa obra eu tenho aqui também, faz parte da bibliografia do livro, das referências, e pode ser adquirida em língua portuguesa. Só que é muito técnica essa obra aqui do Prop. E depois, na década de 70, vai se desenvolvendo o método, a análise narrativa, até chegar ao formato que nós temos hoje, algumas diversidades de teórico para teórico, e a sua introdução no contexto cristão evangélico vai se dar na década de 80. É a partir daí que no Brasil começa a se falar, a se escrever as primeiras frases, páginas e capítulos sobre o tema, para depois editoras, como já falamos, de linha reformada, publicarem livros e compreendendo a importância do tema para o contexto pentecostal e evangélico nacional, também escrever sobre o assunto, considerando todas aquelas questões que já pontuamos desde o início, com uma abordagem totalmente ortodoxa. A análise narrativa não é um método a ser temido. Junto com o método histórico-gramatical, a análise narrativa coopera para uma melhor possibilidade de interpretação dos textos narrativos. Nenhum método é perfeito ou absoluto. O método histórico-gramatical, nos textos narrativos ele vai esbarrar com algumas dificuldades. Dificuldades estas que a análise narrativa ajuda no processo de interpretação. Por isso, antes de julgar o método, conheça o método e tente aplicá-lo. Teste o método. Conheça o método, teste o método, para depois julgar a capacidade do método de prover meios, recursos e formas de se chegar da melhor maneira ao texto e extrair dele a melhor compreensão possível. Essa eficácia do método precisa ser testada antes de ser descartada. Capítulo 8, a gente fala da fusão e aplicação da análise narrativa com o método histórico-gramatical, com diversas propostas metodológicas, ou seja, passos a seguir. Porque vem uma pergunta: depois de falar tanto do método da análise narrativa, que pode ser trabalhada com o método histórico-gramatical,
o método histórico gramatical, dando uma cooperação principalmente nesta análise que considera o contexto histórico geral, textual, e as palavras, as frases a partir das línguas originais. Então nós trouxemos aqui diversas propostas de alguns teóricos metodológicas, e essas propostas são passo a passo. Como eu posso interpretar um texto narrativo passo a passo? Então tem aqui diversas propostas de passo a passo na interpretação de um texto narrativo, com a colaboração dos princípios também do método histórico gramatical. Inclusive, eu estou trabalhando na produção de 3 comentários bíblicos do Novo Testamento. Já temos divulgado comentário dos Evangelhos, comentário de Atos e Apocalipse, usando as ferramentas da análise narrativa e do método histórico gramatical. Então, aquilo que nós apresentamos aqui de forma teórica, com propostas de metodologia, com um passo a passo a ser seguido, nós estamos colocando em prática, e em breve, no mercado evangélico brasileiro, vocês terão acesso a esses, talvez, primeiros comentários bíblicos feitos por um brasileiro, aplicando a análise narrativa como método hermenêutico. Já existem no Brasil obras de comentários bíblicos produzidos por autores internacionais aplicando a análise narrativa. Eu não conheço ainda, e obviamente assim que tiver conhecimento, se houver um comentário bíblico escrito por um brasileiro aplicando a análise narrativa como método hermenêutico, certamente eu vou adquirir, porque a gente sempre está aprendendo um com os outros. Mas eu pesquisei, e dos comentários bíblicos que eu tenho aqui, escritos por brasileiros, não tem nenhum, até onde eu tenho conhecimento. Se alguém está assistindo esse vídeo ou vier assistir e tiver conhecimento de um comentário bíblico escrito por um brasileiro que aplicou ao texto bíblico a análise narrativa com suas ferramentas e procedimentos, por favor, me informem, porque eu tenho interesse nisso. Se não tiver, nós teremos assim um papel, em termos de originalidade, de estar publicando uma obra dessa envergadura com estas propostas. O último capítulo do livro Interpretando as Narrativas Bíblicas, de minha autoria, tem por título, o último capítulo, As Narrativas Bíblicas e a Iluminação do Espírito Santo, onde nós mostramos que desde o período dos pais da igreja, período apostólico, principalmente os pais da igreja que já estão ali com os textos no formato de cânon do Novo Testamento, a partir do momento que o cânon foi formado, e por toda a história da igreja se deu importância ao papel do Espírito no processo de entendimento das Escrituras, e no processo, obviamente, da exegese e da interpretação bíblica. O Espírito Santo é parceiro, é cooperador indispensável, porque aquele que ilumina o intérprete é o mesmo que inspirou o texto sagrado. Ninguém melhor, conforme Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 2, ninguém melhor que o Espírito que conhece as profundezas de Deus para comunicar e iluminar a nossa mente acerca das verdades sobre Deus reveladas em sua palavra. Então, a presença do Espírito é indispensável em todo o processo exegético. Depender dele em oração, depender dele na direção dos recursos bibliográficos a consultar, no método a ser aplicado, é fundamental para que a nossa atividade hermenêutica, para que a nossa prática interpretativa, com qualquer ferramenta metodológica, mas nesse caso com a análise narrativa e também com o método histórico gramatical, alcance seus objetivos, sejam realmente eficientes e eficazes. Então eu fico aqui interpretando as narrativas bíblicas. Esta obra ela custa R$ 39,90, preço normal, mas ela está sendo oferecida por uma promoção de R$ 25, já com frete incluso para todo o Brasil. E esta promoção nós a manteremos enquanto eu tiver a obra em estoque.
Quando encerrar o estoque, vocês só poderão adquirir direto com a editora Santorini através da sua página na internet. Ok? Espero em Deus que, junto com a apresentação da obra, vocês possam ter compreendido um pouco sobre a análise narrativa, sobre a questão de métodos hermenêuticos, e meu desejo também é que aqueles que já têm algum conhecimento sobre estas questões, que procurem crescer nisso. Os que não têm nenhum conhecimento, é importante introduzir, ser introduzido no assunto, principalmente pregadores e ensinadores que têm uma responsabilidade tremenda em comunicar a palavra de Deus e falar da palavra, como a palavra deve ser falada, e dizer acerca da palavra o que deve ser dito, e comunicar a mensagem de Deus como de fato Deus deseja que seja comunicada, com fidelidade e lealdade ao texto sagrado. Ok, meus queridos? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela vossa participação. Amanhã, dentro desse momento que estamos aqui fazendo essa live, hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, estamos próximos das 21 horas, se já não passamos, e amanhã, é quinta-feira, nós temos uma live à noite para falarmos de pentecostalismo e política com o pastor Messias Santos. Então, fica aqui também registrado. Até amanhã, para aqueles que assistirão a tempo esta live para saber sobre isso. E, mais uma vez, foi muito bom ter vocês por aqui. Um grande abraço. Se você achou importante as informações aqui passadas e desejar contribuir com a divulgação da obra, compartilhe a nossa live, tá ok? Um grande abraço. Deus em Cristo continue vos abençoando.